Carla, Olá, seja bem-vinda! Tudo bem, Carla? boa noite, tudo bem? Obrigada pela essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante que é a violência doméstica, feminicídio. Obrigada. Eu que agradeço, primeiro, você ter aceitado o convite. E é um assunto, Carla, que eu falo sobre coragem e é um assunto que a gente precisa ter coragem para abordar, né? Sim. Porque é algo silencioso, muitas vezes, né? Solitário para essas mulheres. E, infelizmente, com a quarentena, o número de violência e de agressões aumentou. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que tem sido esses dias, essas semanas, você que é criadora do movimento Vamos Mulherar, como é que tem sido essas semanas de quarentena para essas mulheres? A quarentena ela acaba implicando um convívio maior e quando se tem um relacionamento abusivo entre a vítima e o agressor que está dentro de casa, a tensão aumenta. E, consequentemente, a violência doméstica também está aumentando. A gente já viu um número maior de mulheres solicitando medidas protetivas. Algumas, infelizmente, elas não estão saindo de casa por medo da quarentena, por ter medo de passar o vírus para as crianças. Tem pessoas idosas, pessoas de risco. Às vezes, elas realmente não Sim. conseguem sair. Então, a situação da mulher hoje, ela já é ruim de uma forma geral, mas está muito agravada pela quarentena. Sim, sim. E quais os caminhos, quais os meios que, como você disse, né, muitas mulheres acabam não saindo de casa por essa questão da questão da pandemia. Quais são os caminhos e alternativas, primeiro para essas mulheres pedirem ajuda, pedirem socorro? A gente tem a justiça, ela não parou, então a gente está funcionando em sistema de plantão, todos trabalhando remotamente ao mesmo tempo. Então a Defensoria Pública, Ministério Público, juízes. Agora no Rio de Janeiro a gente está com um plantão específico de juizado de violência doméstica. E o que acontece num plantão judiciário? Você recebe tudo. Então tem questões de remédio, questões de direito de família, criminais, busca e apreensão e mais a violência doméstica. E, infelizmente, às vezes, na hora de decretar uma prisão ou de conseguir um medicamento, a medida protetiva, a violência doméstica ficava lá para o cantinho, para o último da fila. Então, foi desde ontem, a gente já tem um plantão específico de violência doméstica, mas em todo o Brasil a gente tem plantões judiciários, que é uma das formas mais efetivas de a gente conseguir ali uma forma da mulher se proteger. A polícia militar, né, ligar para 190, é o caminho quando se está tendo a violência naquele Sim. momento, mas a minha preocupação, Gata, é que a mulher identifique o que é a violência doméstica. Perfeito. Se ela souber identificar que ela está num relacionamento abusivo, que ela está sofrendo violência doméstica, ela talvez possa impedir que uma violência maior ocorra. Então, a gente, o tema da live é feminicídio, que é assim o ápice, né? É o máximo Sim. que pode acontecer. Mas se a gente conseguir antecipar esse conhecimento da mulher para entender que uma violência psicológica é o início de tudo. Sim. Então, assim, o que eu costumo falar é exatamente isso. A porta de entrada vai ser uma humilhação, uma chantagem emocional. Isso que eu queria que você falasse. Existe um ciclo aí de violência, certo? Existe digamos, um roteiro que, infelizmente, muitas vezes termina com uma morte, né? Que é o feminicídio, né? O homicídio em si. Agora, como que é normalmente esse ciclo de abuso e de violência? Como é que você pode contar isso pra gente? Eu não usaria muito a palavra ciclo, mas eu diria assim, uma escalada, né? O início da violência. O início da violência, a porta de entrada é a violência psicológica. Que às vezes ela não é tipificada como crime, mas já é um alerta para a mulher, então a justiça não pode fazer nada. Mas é um alerta para ela saber assim, olha, isso aqui não tá bom, desse jeito não é um relacionamento saudável. A gente sabe que brigas entre um casal, entre a família inteira, a gente fala de violência doméstica, não necessariamente é entre ali uma relação de afeto. Pode ser com padrasto, com tio, com cunhado, todos aqueles homens que estão no entorno da mulher. Então, esse relacionamento que começa com, é o que eu diria, humilhação, chantagem emocional, chantagem do tipo, se você não fizer isso que eu quero, eu vou te abandonar.
se você não fizer o que eu quero, eu vou arrumar outra na rua. Ou eu vou pegar os filhos, os seus filhos vai ficar para mim. Animais de estimação, olha, eu vou maltratar. E efetivamente alguns chegam realmente a maltratar, enfim, dar os animais. Sim. Então esse tipo de chantagem emocional, os xingamentos, chamar de todos os palavrões, tirar a autoestima da mulher, você não presta, você não sabe fazer nada direito, você não sabe cozinhar, você não sabe, isso vai num crescente. Aí Renata colocou assim, depois desse momento chegam realmente as ameaças, que aí a gente já consegue ficar com um crime, que é, eu vou te matar, eu vou te bater, eu vou fazer isso com a sua família, eu vou fazer isso às vezes com os pais. Nesse momento de coronavírus, eu vou sair para a rua, eu não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, não vou usar proteção, eu vou contaminar você e a sua família. Esse é um tipo de ameaça que está sendo feita. Então, vai progredir nessa violência psicológica. Se a mulher tem esse conhecimento, isso é violência doméstica, ela consegue pedir ajuda aí. E aí a gente evita o que vem depois, que vai ser uma violência patrimonial, todo o dinheiro da mulher, todos os bens, ela passa a não dispor mais. Então, aquela mulher que trabalha, mas não tem disponibilidade sobre o seu próprio salário, não tem dinheiro para comprar uma aspirina, ou a parte de material, como telefone celular, que é um meio dela de comunicação, de pedir ajuda, o agressor destrói, quebra, esconde. Isso é uma violência patrimonial. E é muito usada nesse momento, porque exatamente impede o socorro. A violência sexual, constranger a mulher, qualquer ato sexual, qualquer coisa que ela não esteja à vontade. Nesse momento também de convívio, isso está... Mas a gente consegue perceber de uma forma maior. E depois disso, a gente entra na violência física. Mas como eu disse, uma progressão. A gente já passou por esses caminhos. A mulher que sofre violência doméstica, ela passa por tudo isso. A violência física é a última gota, normalmente, de um copo que já estava cheio, né? E se a gente olhar por esse prisma, né, Carla, a violência ela é muito maior, né? Antes até a física, claro, ela machuca demais em todos os aspectos, mas essa violência, ela não nasce do nada, né? Ela vem sendo cultivada há muito tempo. E é muito séria. A gente às vezes acha, muitas pessoas falam, isso é mimimi, isso é frescura, mas não é esse tipo de violência, ela adoece a mulher emocionalmente. Então ela pode causar depressão, síndrome do pânico e até mesmo o suicídio dessa mulher. Então uma preocupação nossa nesse momento é porque ela não está tendo acesso sequer ao serviço de saúde para pedir essa ajuda. A gente está com uma dificuldade nos centros de atendimento à mulher. Aí em São Paulo tem a Casa da Mulher Brasileira que está funcionando, mas tudo de uma forma remota. Então é uma violência muito séria. Isso não dá em nada, dá. Isso adoece a mulher emocionalmente, psiquicamente, e ela às vezes somatiza. Então daqui a pouco ela tem algum problema de saúde, é por conta dessa violência psicológica. Mas então aí a gente chega eu diria no degrau aí da violência física. Sim. Que num primeiro momento pode ser um puxão de cabelo, pode ser pegar a mulher assim pelo braço e empurrar ela numa cama, empurrar num sofá, ela cair no chão e não vai ter marcas. Mas isso já é uma violência física. E essa violência física, ela vai progredindo. Então, se inicialmente foi um tapa na cara, daqui a pouco vai ser um soco, um olho roxo, daqui a pouco vai ser um nariz quebrado, e essa mulher vai realmente ficar muito machucada, uma facada, até que lá na frente, nessa violência que vai crescendo, na violência física, essas agressões, a gente chega no feminicídio, que é a morte dessa mulher em situação de violência doméstica. O que a Karina está colocando aqui, ó, é muito triste e há muitas mulheres nessa situação e que desenvolvem depressão, exatamente. Eu atendo muitas mulheres, a maior parte do meu público é feminino, né, na hipnoterapia, nas mentorias, e principalmente na hipnoterapia, essa questão de uma violência que é constante. E aí não é somente em relação ao parceiro, né? Mas isso vem lá da infância dela, com um pai agressor, com às vezes um padrasto agressor, enfim, isso vai sendo cultivado. E eu sempre falo sobre coragem, Carla, eu falo que a gente precisa lutar contra a grande epidemia que existe, que na verdade não é o coronavírus, não é nenhuma dessas doenças, mas a grande epidemia é que pais e mães doentes, eles acabam criando filhos e esses filhos se tornam doentes, ou seja, o ciclo se repete. E eu quero te perguntar porque existe também dados alarmantes em relação à violência contra
mulheres e principalmente jovens, né? Meninas muito jovens. Isso vem crescendo muito. E a gente vê isso muito, né, nesse tipo de relação, né? O menino, já um agressor, né? Aprendeu isso, com certeza, pelos exemplos, e isso se torna constante nos relacionamentos a partir de então. Esse número de jovens que sofrem violência, também esses números aumentaram? A violência ela vai sempre num crescente, né? E você tocou num ponto, Agatha, muito importante, que é quando a mulher ela sofre violência, não é só ela, é a família toda que sofre essa violência. Então, as crianças sofrem muito. A menina que vive, né, num ambiente desse, ela provavelmente tem uma possibilidade maior dela ser vítima no futuro, porque o tipo de amor que ela conhece é esse amor violento. E o menino da mesma forma. A gente aqui no Rio, né, junto com a prefeitura e com o Estado também, e através do projeto Vamos Liderar, a gente vai nas escolas conversar com os jovens, né? Pega aí de 12 até os 17 anos. Sim. E ali a gente tem um feedback exatamente desses, o que eu posso fazer para ajudar a minha família, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir. E aconteceu um caso muito interessante. Numa das vezes que eu estava nas escolas, um rapaz veio falar comigo perguntando se tinha jeito. Se um homem que batesse numa mulher, ele tinha conserto. Foi o que ele falou. Tem conserto? E aí eu fiquei ouvindo, eu achei que ele estava falando do pai que batia na mãe. Em determinado momento ele falou assim, porque eu agredi e bati na minha namorada, ex-namorada, que estava aqui na sala. Eu quero saber se eu tenho conserto. Aí isso a gente dá assim, aquele alívio, né? Porque aquela palestra, aquela aula que a gente falou, fez ele se conscientizar, né? De que aquilo é errado. Sim. E até então foi isso que ele viu. Então, assim, eu acredito muito na educação para os jovens. Sim. Na parte da conscientização, tanto para meninas quanto para meninos. Esse exemplo que você deu, Carla, é muito bom, porque toda criança, quando ela nasce, ela é como uma folha em branco, né? Ela não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. Ela aprende. Então, esse jovem, desse exemplo que você deu, se ele agrediu a namorada, com certeza ele teve esse aprendizado de alguma maneira. Seja ele apanhando, seja ele vendo o pai bater na mãe, enfim, algum familiar, seja até influência de mídia, enfim, mas ele aprendeu isso. Ou seja, por que a gente vem ainda, claro, eu diria que claro, a Lei Maria da Penha vem e ela ajuda demais, mas ainda o Estado, ele olha de uma maneira, digamos, com pouco interesse nessa questão. Não seria, claro que a gente precisa deter aí a violência, mas a gente não precisa trabalhar a causa também, a gente não precisa ter essa educação que você falou, essa questão de conversar com esses jovens, enfim, mostrar que não é porque eles nasceram dentro talvez de uma família violenta, eles podem sim se trabalhar para melhorar? Sim, e mais do que o jovem, é uma mudança de cultura. Sim. Então, a nossa sociedade, ela é uma sociedade patriarcal, ela é uma sociedade machista. Todos nós temos um resquício disso, porque os nossos pais, os nossos avós viveram num tempo que a mulher ela não podia sair do país sem autorização do pai ou do marido. Ela não tinha passaporte. Isso foi só há 50 anos. Em termos históricos, isso é muito pouco. Então, algumas falas que a gente, sem querer, no dia a dia, e quando eu falo a gente sem querer, sou eu que me considero uma mulher feminista, direitos iguais. Se a gente acaba falando alguma coisa, não é... E também não adianta a gente puxar aqui o chicote, mas eu falei isso, a gente diz e às vezes pensa, por conta dessa sociedade que a gente vive. Então, a gente está num momento de mudança, sim, um momento de conscientização. Eu acredito muito nessa nova geração. E a questão, assim, a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma obrigatoriedade que as escolas falem sobre a Lei Maria da Penha. Que legal. Então, pelo menos aqui no Rio tem que falar. Isso não tem a possibilidade de não falar. Assim como a gente também aqui no Rio de Janeiro, as empresas com mais de 100 funcionários, nos quais 51 pelo menos sejam homens, mais de 50%, tem que ter, pelo menos uma vez por ano, uma palestra sobre violência doméstica. Então, eu falo mais do Rio de Janeiro porque eu estou aqui no Rio. Mas a gente teve uma mudança na Lei Maria da Penha essa semana, impondo a necessidade dos grupos reflexivos, para que, além de uma condenação, a qualquer que seja, o homem ele tenha que se cuidar. Porque não adianta só a gente pegar o homem, o agressor, colocar preso, colocar cumprindo uma pena. A gente livra a mulher, essa vítima, desse agressor. Mas quando ele parar, ele vai ter uma nova mulher, ele vai fazer uma nova vítima. Então, essa agora, por lei, né, da Maria da Penha, já está valendo
que é a imposição dos grupos reflexivos para homem, eu acho assim fundamental para a gente alterar e modificar todo o futuro que aí a gente tem pela frente. Todos nós nascemos machistas, né? Não tem como, porque é uma sociedade patriarcal. Então tem um desafio aí de cada um dentro da sua jornada de autoconhecimento, dentro da sua jornada de evolução, entender, né, em que lado que você está. E aí se você acreditar que esse lado que você está não contribui, né, quer dizer, contribui negativamente para o aumento do feminicídio, você tem que ter a coragem de tomar posicionamento. E aí eu queria te perguntar, Carla, para as pessoas que ainda acreditam naquele ditado, né, aquele ditado infeliz, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, o que você pode indicar para essas pessoas quando elas presenciam algo, sei lá, está no andar delas e o vizinho está espancando a mulher? O que você recomenda aí de acordo com a lei? Se está acontecendo a violência nesse momento, é chamar a polícia militar. É uma situação de emergência, a gente tem que chamar a polícia militar. 60%, 70% das chamadas da polícia militar são exatamente em casos de violência doméstica. E assim, é reconfortante saber que para uma mulher que está apanhando, mais de um vizinho, mais de um amigo, alguma pessoa que está no entorno liga para a polícia militar. Então, eu acho que realmente esse ditado que não se mete a colher, hoje em dia está mudando. Se mete a colher, sim, as pessoas estão chamando a polícia. Isso dá certo um conforto de que a população está agindo. Então, assim, está acontecendo a violência, chamar a polícia militar. Só que muitas vezes acontece isso durante a madrugada, ou então no dia seguinte a gente vê a mulher, ela está toda coberta, vê ela com hematomas, aí já não adianta chamar a polícia militar, a polícia é só se estiver acontecendo. Aí a gente tem que dar um apoio, um acolhimento para aquela mulher, dar informação para aquela mulher, o que ela pode fazer. Bom, nessa época de quarentena, o que se pode fazer? As delegacias de atendimento à mulher estão funcionando, a gente tem a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência online. Aqui no Rio de Janeiro já tem algum tempo, em São Paulo foi nessa semana, acho que a partir de segunda-feira, que teve a possibilidade desse boletim de ocorrência online. Mais da metade do Brasil existe essa possibilidade. Alguns até, inclusive, com uma solicitação de medida protetiva. Então, a mulher dentro de casa, ela pode entrar no site da Polícia Civil e fazer esse registro de ocorrência. E só depois da quarentena, quando é isso, que ela vai precisar ir na delegacia ou fazer exame. Uma outra coisa que eu aconselho é que, nesse momento, às vezes é difícil ir no Instituto Médico Legal, mas a mulher ela tem que documentar de alguma forma. Então, usar do aparelho de telefone celular, tirar fotos, mostrar para as pessoas, filmar. Se for uma agressão verbal, botar o gravador do celular. Se for por telefone, não é muito caso, mas botar no Viva Voz. Então, a gente usar o telefone, que é algo que é acessível a qualquer pessoa, para fazer provas. Então, se está machucada, tira uma foto do rosto que possa mostrar, ou mostra para alguém que possa testemunhar no futuro, porque realmente ir no Instituto Médico Legal nesse momento, a gente sabe que é um risco aí também, né? Sim. Então, a gente tem que conseguir essa prova de uma outra forma. E em relação a quando você presencia, né, a questão da violência psicológica, como você falou, né? Vamos dar um exemplo aqui. Na tua família, você tem lá, sei lá, sua irmã e o seu cunhado, a culpa é sempre do cunhado. E aí o cunhado é aquele cara que você percebe que ele está ali trabalhando psicologicamente para derrubar essa mulher, a sua irmã. A denúncia cabe do mesmo jeito ou não? Sim, bom, a gente tem que ver qual é o tipo. Como eu disse para você, o início da violência psicológica, ela não é tipificada como crime. Então, uma humilhação, uma chantagem, a gente não tem como colocar como crime ainda. Mas tem os centros de atendimento à mulher, as casas da mulher. Para configurar crime, tem que ter ou um xingamento, chamar de vagabunda, de burra, isso já é suficiente, ou uma ameaça. E quando a gente fala em ameaça dentro do contexto de violência doméstica, não é só ameaça, eu vou te matar, pode ser outros tipos de ameaça, isso também já configura um crime. Mas o que eu acho mais importante é acolher. E quando eu digo acolher, é não julgar a mulher. Tem muitas pessoas, inclusive às vezes dentro da própria família, que falam assim, ela não faz nada, ela gosta de apanhar, por isso que ela está aceitando esse relacionamento. Não, nenhuma mulher gosta de apanhar. O que ela não está conseguindo é pedir socorro, ela não está conseguindo sair dessa relação.
E isso acontece porque ela está dependente emocionalmente, às vezes dependente financeiramente, às vezes ela tem filhos e ela não sabe como procurar, ela não consegue pedir ajuda. Isso. E o que acontece com a vítima de violência doméstica? Ela se isola por dois motivos. Um, porque ela tem vergonha. É muito difícil você falar, olha, o meu companheiro, o meu namorado, o meu padrasto, o meu filho, às vezes acontece muito a violência por parte de filhos, netos e genros, ele está me agredindo. E isso é difícil para a mulher. Então, ela acaba se envergonhando e não contando. E o outro motivo é o medo do agressor descobrir e fazer uma retaliação, medo também do julgamento das pessoas. Então, eu acho que, como você que está ouvindo, né, qualquer pessoa pode fazer, a primeira coisa é não julgar. Aquela mulher, ela está numa situação, ela precisa de ajuda. Aí a gente vai andar, você perguntou do ciclo, né? Sobre o ciclo da violência. E eu falei assim, eu vou usar a escalada, porque tem exatamente o ciclo da violência que a gente fala, esse agressor, ele não é mau o tempo todo para aquela mulher, ele não abusa dela o tempo todo, ele pode até abusar, mas ele não demonstra isso o tempo todo. Vai ter um momento que ele vai ser um cara muito legal com essa mulher. A gente fala que isso a gente chama de período da lua de mel, onde ele vai tratar bem, ele vai pedir desculpas, ele vai dizer que isso jamais vai acontecer. Nesse período ele vai dizer, olha, eu só te bati, ou eu só te empurrei, porque eu estou muito nervoso, porque eu estou preso dentro de casa, a minha empresa pode fechar, eu posso ser demitido. Então, ele tem uma série de desculpas e a mulher acaba acreditando. Então, assim, ela se deixa muitas vezes enganar nessa esperança de que ele fez porque perdeu a cabeça. Só que é um ciclo. Depois disso, a gente tem uma nova fase de tensão. Diga. Não, e isso tem uma explicação com o nosso instinto mais básico, que é o instinto de sobrevivência, né? O instinto mais básico de autopreservação. Tudo que a sua mente não quer é que você morra. Então, ela sempre vai criar, muitas vezes, na sua mente consciente, desculpas racionais para o que está acontecendo. É o que você falou. Nossa, ele me agrediu. Ah, mas ele estava nervoso. Nossa, ele puxou meu cabelo. Ah, mas é porque a quarentena estressa todo mundo. Ou seja, a sua mente, para te proteger, para que você não mude a sua vida, para que você fique onde você está, muitas vezes ela vai te dar todas as desculpas do mundo para você não denunciar o agressor, para você não mudar aquela situação. Então, isso é muito importante para você que está nos assistindo, ou que esteja sofrendo, ou que esteja se identificando com tudo que a Carla está falando. Comece a se questionar, né? Comece a ser mais questionador em relação ao que está acontecendo. Porque a tua mente, ela vai trabalhar, entre aspas, contra você. Ela vai trabalhar para te dar a qualquer desculpa para que você não saia dessa situação. Exatamente. E tem que as mulheres, a gente está falando também sobre feminicídio, elas entenderem que sim, elas correm risco. Às vezes a mulher ela é agredida, ela recebe facadas. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro que a mulher recebeu várias facadas e ela não achava que ela estava em risco. Que ele jamais vai me matar porque ele é pai dos meus, eu sou a mãe dos filhos dele. E sim, ele vai te matar. Essa é a realidade. Então acaba que assim a própria pessoa ela vai não só arrumando desculpas, mas ela afasta o perigo, porque é muito cruel essa realidade. São pessoas que estão ali, ela está numa dependência emocional, ela ama aquele homem, seja de qual for a parte. E aí, fazendo aqui uma ressalva, né? A violência doméstica, para a Lei Maria da Penha, assim, majoritariamente é um agressor homem, mas a gente pode ter ali duas mulheres, uma mulher vítima e uma mulher agressora nos relacionamentos homoafetivos. A gente fala mais homem porque é o mais comum, mas também cabe num relacionamento homoafetivo. Então, aí a mulher, ela, é muito difícil ela acreditar que aquele homem, ou aquela mulher, no caso, vai atentar contra a sua própria vida. E aí ela se coloca num risco maior. Porque ela acha que isso não vai acontecer. E as estatísticas mostram, acontece e muita mulher morre. Sim. E aí tem também uma coisa que é importante, né, dentro da sua história, né? Eu falo muito na Tríade da Coragem, que é o meu método, que é uma mudança de vida, você tem que começar pelo primeiro pilar, que é fazer as pazes com a sua história. Muitas pessoas acabam se submetendo a isso, né? Acabam, às vezes, até preferindo continuar do jeito que está, porque aquele relacionamento se tornou tão abusivo ao ponto dela não enxergar outras alternativas. E aí ela está suprindo uma carência que ela tem lá de trás da infância dela. Ou seja, entre uma dor e a outra, ela prefere ainda assim ficar nessa dor. Então, é importante que, primeiro, trazer para a consciência o que está acontecendo para você se livrar disso,
Mas não basta somente, por exemplo, você se livrar de um relacionamento abusivo se você não fizer as pazes aí com a sua história. Existe uma programação na sua mente rodando. Então, é aquela coisa de você, do famoso dedo podre, né, cara? Que é muito comum as mulheres falarem. Quer dizer, você tirou uma escolha ruim da sua vida, mas provavelmente você vai para uma outra, talvez até pior. Então é importante você fazer as pazes com a sua história. E, cara, deixa eu... Ó, a Elo Arruda aqui fez uma pergunta, ó. E, aliás, deixem suas perguntas aqui para Carla, tá? Oi, o que dizer para as pessoas que acham que mostrar fotos online, postar vídeos de agressão, são mulheres que querem se aparecer na internet? O que a gente pode dizer para esse tipo de comentário? Na verdade, a mulher ela tem que desabafar de alguma forma, né? Então, às vezes, ela vai colocar uma foto dela machucada até como um pedido de socorro. Mas aí eu sempre bato na mesma tecla de que é não julgar. Por que essa mulher está fazendo isso? Às vezes é a única forma que ela tem. Como ao contrário, tem outras que vão botar, elas vão ser agredidas na noite anterior e no dia seguinte vão botar uma foto no Facebook, no Instagram da família feliz. E todo mundo acha que ela está feliz, quando na verdade ela está sofrendo muito. Então, acho que cada pessoa ela tem um tipo de reação diferente. Algumas mulheres mostram, viram ativistas. A gente tem a Luísa Brunet, a Cristiane Machado, atriz. Tem mulheres que sofrem violência e vão para o lado de ajudar outras. Tem outras que se recolhem. Então, cada um reage de determinada forma. Sobre a questão de mostrar o corpo ou não, a gente tem que entender que assim, a mulher ela é livre. Eu não posso questionar nem julgar, não sei se foi por aí que ela quis dizer. Aquela mulher que posta uma foto de biquíni, ela posta porque ela acha legal, porque ela se sente bem com o corpo dela. E aí a gente entra aí no lado que tem gente que posta de biquíni, tá toda saradona, mas tem as gordinhas que também postam foto de biquíni, que também acho super legal. E trabalhar a autoestima. Eu acho que a violência doméstica, ela acaba com a autoestima da mulher. A mulher, eu costumo dizer que ela se acha um lixo. Ela não é boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, não faz nada direito. Porque aquele homem tá falando o tempo inteiro que ela não faz nada direito. Então, tem que trabalhar, tem que se conhecer, aceitar o corpo, aceitar as suas limitações. Então, às vezes, realmente ela não é boa na cozinha, mas ela é boa em outra coisa, ela trabalha fora. Enfim, é questão de se amar mais, ter autocompaixão. As pessoas falam muito assim, ter compaixão pelos outros, ser empático, mas a gente também se aceitar, se perdoar de algumas coisas. Talvez entre aí mais até na sua área de hipnoterapia, porque às vezes também a gente se martiriza com algumas coisas que aconteceram no nosso passado. E a gente procura situações para poder se punir, ou porque acha que merece isso. Exatamente. A autoestima, com certeza, é a base, né, desse comportamento que você acaba tendo, porque se a tua autoestima está baixa, você vai aceitar qualquer situação, né? E aí, eu acho que do que você comentou há pouco, Carla, o que eu quero também falar para as pessoas que estão aqui conosco, Daniela, boa noite, muita gente entrando, que legal. Eu quero falar uma coisa que é importante, né? Se a gente não falar desse assunto, né? Por que eu estou trazendo esse assunto aqui e quero falar muito mais desse assunto? Porque a gente não pode mais achar que isso não é com a gente, né? Que isso não faz parte. Eu gravei agora há pouco para a minha comunidade lá no Telegram falando exatamente isso. Ok, se você não vive isso, essa situação, que bom, legal. Mas, com certeza, tem aí num raio muito pequeno gente que você conhece que está vivendo. Talvez não seja agressão física, mas é agressão psicológica, patrimonial, tudo isso que você falou. Ou seja, a gente não pode mais, se a gente quer construir uma sociedade diferente, e a gente está num momento aí de reflexão, de um momento que estamos recolhidos em casa, não é à toa, enfim, tem uma razão maior por trás disso, a gente precisa entender e falar a respeito disso. Então, não seja conivente, mesmo que isso não seja com você diretamente, mesmo que você não sofra, ou você acredite que não sofra, o que é pior, comece a falar disso, comece a ajudar as pessoas. E aí a empatia, aí entra a empatia pelas pessoas. Isso é muito importante. Deixa eu ler uma pergunta aqui, Carla. A Marina. Tudo bom, Marina? Como as mulheres podem perceber que estão em um relacionamento abusivo?
Então, os sinais de um relacionamento abusivo é a questão da dependência emocional, a parte do homem, do agressor o tempo todo, humilhar, sujeitar a mulher, ridicularizar, ofender, ele ter o controle da situação. Então, ela fica, às vezes, se sentindo controlada e é controlada. Outra forma também de abuso é o silêncio. Então, aquele homem que dá um gelo na mulher, não fala com ela, e isso é uma forma dele puni-la por alguma coisa na cabeça dele que ele acha que aconteceu. Então, são sinais de um relacionamento abusivo. Mas sempre lembrando que a tensão, um conflito entre o casal é algo que acontece. Absolutamente ninguém vive num relacionamento que não tem um conflito, que não tem um momento de tensão. Claro. A característica do relacionamento abusivo é de que o agressor ele está sempre ali contra aquela mulher, impondo um sofrimento psicológico e às vezes físico para aquela mulher. Não existe uma gangorra de emoções, de sentimento. Ele está sempre ali subjugando a mulher. E ela cada vez mais se sente menor, oprimida. E aí começa a adoecer e se isolar. E esse ciclo cada vez fica pior. Esses são os principais sinais, né? Tem que procurar saber e se informar. Você falou do raio de ação da violência doméstica. Sabe, Elgata, desde que eu comecei a trabalhar com isso, não existe um lugar que eu vá que alguém não chegue perto de mim para falar que já sofreu violência doméstica. E quando eu digo lugar, eu posso estar entre doutores, entre mestres em universidade, eu posso estar numa comunidade, eu posso estar numa empresa. Não existe. Não existe pobre, rico, não existe com cultura, sem cultura, formado. Em todos os lugares existe violência doméstica. Da velhinha, como eu disse que é mais comum, eu assisti uma audiência que a gente não entendia. Chegou um velhinho numa cadeira de rodas com uma bengala e a velhinha dizendo que ele agredia ela. Ele olhava que os dois não tinha como. Ela mostrou a foto. Ele pegava a bengala e batia na porta, batia com ela na bengala. E se diz assim, um tinha 80 e muito, o outro 90 e poucos. Existe. Sim, como que a gente vai resolver essa situação? Essa mulher provavelmente sofreu violência doméstica a vida inteira, 50, 60, 70 anos. Sim. E existe nos mais jovens que estão começando a vida afetiva também. Foi o caso da escola que eu falei. Então está em todos os lugares. Está em todos os lugares. Eu vou te contar uma história que foi o grande impulso na minha mudança, né, para trabalhar como mentor de coragem hoje, foi pelas minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas, a Lorena e a Joana, e teve um momento que eu me percebi dentro desse ciclo, né? Mas não como um agente ativo, mas um agente passivo. Então, eu sempre brinco, né? Aqueles malditos grupos de WhatsApp, né? E eu estava em alguns grupos de WhatsApp de homens, onde, assim, a violência contra a mulher, ou, enfim, de todos os níveis, era tratado como normal, como esse café que eu estou bebendo aqui, normal. Você vai bebendo, vai falando, vai fazendo. E aí, a minha mente fez um jogo muito louco, que foi o seguinte, olha, tenho aqui pessoas que podem, né, que têm filhos, que podem, em algum momento, ter algum relacionamento com as minhas filhas. E se esses caras, eles aceitam isso, provavelmente é um exemplo para eles natural. Ou seja, os filhos vão aprender dessa forma. E aí, lá na frente, talvez, se eu for continuar sendo um agente, mesmo passivo, eu posso depois me arrepender lá na frente, porque isso vai doer literalmente na minha carne, né? Literalmente com as minhas filhas. Então a gente não pode mais ser tão omisso. Isso é muito importante. Você que é homem, que está aqui, tem vários homens aqui, é importante que você não seja mais omisso com isso. A gente não pode ficar de bracinho cruzado achando que não é com a gente. Isso é verdade que você falou. A gente teve um caso que ficou muito famoso de uma menina, uma adolescente que entrou no Uber. E o Uber teria feito alguma coisa, ela gravou. E o que chamou a atenção é ela estava com o shortinho da Anitta. Então, deixa de ter a importância o que o motorista do Uber fez, não sei o quê, mas a menina estava com o shortinho da Anitta. Sim. A menina podia estar pelada e ele não podia ter feito nada, nem falado nada. E aí a gente, na hora, né, e por isso que eu falo, né, quando eu falo a gente, é porque, assim, é a sociedade que a gente vive, em determinado momento acaba que se faz isso, né?
que é colocar. Mas a mulher, ela estava com uma saia curta, ela estava com a bunda de fora, mas ela é uma vagabunda, ela sai com muitos homens, como se isso não A mídia precisasse, faz isso, sabe? né, Carla? A Exato. mídia faz isso. A mídia, e aí eu como jornalista, minha formação, minha primeira formação de jornalismo, e eu falo, o jornalismo é machista. Então, você vê nas manchetes dos portais, quando você tem uma morte de uma mulher, sempre tem uma justificativa. Sempre tem uma justificativa para proteger o homem. Sempre, sempre. Começa a perceber isso. Sim. Sempre tem uma justificativa. Deixa eu ler aqui. A Rê Tomás, abuso emocional é mais natural que imaginamos. O Marcos Henrique. O Marcos. Tá correndo, Marcos? Espero que sim, hein, Marcos? Uma pergunta para o Ogata. Como a mulher pode criar coragem para denunciar o agressor? Bom, Marcos, eu diria que é o seguinte. O primeiro passo é você precisa trazer para a consciência que essa situação não tá legal para você, né? Se você não trouxer para a consciência, você não avaliar que a dor do que você está vivendo, né, nesse relacionamento é uma dor já insuportável, enquanto você não tiver isso na consciência, dificilmente você vai mudar. Um outro passo é motivação. Qual é a motivação para você mudar? Talvez os seus filhos, as suas filhas, isso pode te ajudar a sair dessa. Mas é um processo, por isso que daqui a pouco eu vou te perguntar, cara, do Vamos Mulherar, do seu movimento, mas é importante a gente mostrar para essas mulheres que existem pontos de referência para que elas sejam acolhidas. Porque creio eu que acho que o grande dilema que passa na cabeça dessas mulheres é, ok, eu vou para onde agora? O que eu faço? Né? Uma solidão muito grande, né, Carla? Eu acho que talvez seja o grande empecilho, muitas vezes, dessas mulheres denunciarem e saírem desse ciclo. Então, é bom a mulher sempre tentar construir uma rede de apoio. E quando a gente fala uma rede de apoio, se for possível, um parente, uma vizinha, uma amiga, alguém que ela possa contar numa situação. Ela ter ali um plano de fuga. Se alguma coisa acontecer de madrugada, para onde que ela vai? Aonde que está a chave de casa? Aonde que está o celular? Em algumas situações de emergência, a mulher tem que sair e deixar os filhos. Mas depois a justiça manda buscar esses filhos e entregar para a mulher. A gente tem os abrigos sigilosos. Então, se a mulher ela não tem essa rede de apoio, ela não tem para onde ir, e às vezes a gente tem agressores que são policiais militares, policiais civis, que tem ali realmente uma ameaça para aquela mulher, ela pode ficar num abrigo sigiloso que ninguém tem acesso, ninguém sabe onde é. A gente tem aí pouquíssimas pessoas que conhecem o lugar, exatamente onde os abrigos ficam. As prefeituras têm, os estados mantêm esses abrigos. A gente, além dos abrigos sigilosos, que são para mulheres vítimas de violência, a gente tem os abrigos do Estado, para aquelas mulheres que não têm dinheiro e podem ir com seus filhos, né, até 18 anos. Os sigilosos também, é uma informação que a mulher muitas vezes não acha que vai ter que deixar o filho. Não, o filho vai junto com ela para o abrigo sigiloso. A possibilidade das medidas protetivas. O plantão judiciário não fecha. Então, a gente tem links aí da Defensoria Pública que funciona 24 horas por dia, que é a possibilidade da mulher pedir, através da justiça, esse abrigamento ou uma medida protetiva. E a gente funciona, né? Quando eu falo a justiça, ela funciona a nível Sim. de plantão. Então, o que entra entre 11 e 18 horas é decidido nesse espaço. O que entra, a gente já está de mais de 18, a gente chama de plantão noturno, também é decidido. Então, uma mulher agora, ela precisa de um afastamento, de uma proibição de contato, faz essa solicitação, normalmente via Defensoria Pública ou através de um advogado, isso vai ser decidido essa noite. Então, muita gente não tem essa informação. Eu vou entrar na justiça, a justiça demora. Não. Por uma medida urgente, a justiça ela é rápida, ela é efetiva para tirar aquela mulher da situação de risco. Chamar a polícia militar, que está com seus efetivos na rua. A gente tem a patrulha Maria da Penha, os policiais estão na rua, as delegacias estão funcionando, um atendimento controlado para que não haja ali uma contaminação dos policiais com as pessoas, mas elas estão funcionando, então tem jeito. O isolamento não é para a mulher ela sofrer calada e achar que não tem possibilidade. Sim. Agora, o que eu também costumo falar nesse momento, principalmente de quarentena, é evitar o confronto. Então, se estiver no meio de uma discussão, se vê que o agressor vai perder a cabeça de alguma forma, tentar evitar, sai do local, se for possível, dentro de casa, vai para um outro cômodo. Se ele está reclamando por conta de uma coisa, tenta fazer uma distração, né? A gente tem que usar da inteligência nesse momento. Eu não posso falar assim,
Aí peça ajuda, vai pra rua? Não, a gente não tá saindo na rua. Então, se puder evitar esse confronto, às vezes você evita uma agressão física. Mas nesse momento de quarentena, Sim. né? A gente está num momento especial. Sim, é uma estratégia, né? Lembre Exato. disso, é uma estratégia para você tomar uma ação depois. Carla, aqui a Marina escreveu, ó, temos um DNA patriarcal na sociedade que trata o feminicídio como algo natural, normal, e esse DNA por vezes culpa a mulher. Perfeito. Tem mais uma aqui. A Michelle, Oklahoma, medo do novo também assusta muito. O medo do novo assusta muito, verdade. Da mudança, né? Do que ela vai enfrentar, isso mesmo. Perfeito. E fala um pouquinho, Carla, do Vamos Mulherar, né? Como é que você criou isso? Qual foi digamos, o teu insight para criar o movimento? Eu comecei a fazer, tem uns 2 anos e pouco, eu comecei a fazer comecei a fazer audiência de violência doméstica. E durante uma das audiências, uma mulher narrou o que ela sofria e quando ela sofria. E eu deixei ela contar a história dela. E ela começou a dizer assim, quando eu estava grávida, aconteceu isso, 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 quando meu filho, não sei o quê. E começou a contar tudo o que aconteceu, uma história muito triste, mas muito comum. E aí eu perguntei para ela, depois que ela dava uns 10, 15 minutos, quantos anos tem seu filho? E ela me disse, meu filho tem 15 anos. Naquele momento eu fiquei muito chocada, porque eu não tinha esse conhecimento da violência doméstica, que uma mulher ia ficar 15 anos sofrendo para poder só então procurar a justiça. Sim. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer alguma forma de que essa mulher, quando ainda está grávida ou ainda na fase de noivado, de namoro, ela possa saber que isso é um relacionamento abusivo, que ela já sofre violência. E aí que surgiu, então, Vamos Mulherar. Como assim? Uma forma na verdade, eu só trato de conhecimento, né? A gente não tem aqui uma equipe psicológica, jurídica, até falo alguma coisa, mas a minha intenção do Vamos Mulherar é dar conhecimento. Então, eu escrevi um livro, eu estou nas escolas, eu faço no YouTube, no Instagram, Facebook, assim, falando, né? Como eu estou falando aqui hoje com vocês, para passar esse conhecimento do que é a violência doméstica, do que é o ciclo da violência. E, assim, é importante que as pessoas, elas acreditem na mulher. O agressor de violência doméstica, ele às vezes tem uma peculiaridade de que ele é agressivo dentro de casa. Mas fora de casa, ele é aquele cara muito legal do futebol e da cerveja. É aquele homem que você fala assim, ele jamais seria capaz disso, mas dentro de casa ele é uma pessoa completamente diferente com aquela mulher. E a mulher, às vezes, quando fala alguma coisa, não, fulano é impossível que ele fez isso. Às vezes, dentro da própria família, ela vai dizer para o pai, para a mãe, não, isso não acontece. Então, sim, quando a mulher ela chega para falar, é porque ela está realmente rompendo ali uma resistência muito forte e ela está pedindo ajuda de alguma forma. Então, assim, vamos acreditar quando as mulheres pedem ajuda. Sim. A Karina colocou aqui, atendi uma senhora de 64 anos que ainda sofre violência doméstica e não consegue se separar. Algo terrível. É o exemplo aí que você deu dos velhinhos, né? E isso que você disse, Carla, é muito importante porque a gente precisa acreditar, né, na violência e a gente precisa trazer para a nossa consciência aquele sentido questionador. A gente não pode simplesmente aceitar as coisas, achar, como você falou, não, imagina que esse cara iria fazer isso. Questionar, né? A gente precisa ter esse questionador apurado. A gente precisa começar a refletir se realmente é tudo mil maravilhas como parece ou se tem alguma coisa ali, se alguém está falando alguma coisa, a gente precisa dar atenção. E aí eu quero te perguntar, Carla, existe um certo padrão do agressor? Existe algum padrão assim que a gente poderia meio que desenhar de um padrão do agressor? Não, eu vejo assim dos mais variados tipos, idades, comportamentos, porque o agressor ele não se mostra para fora como ele é dentro de casa. Então, assim, na rua, no trabalho, ele é uma pessoa qualquer. Ele é aquele teu amigo, como eu disse, que vai frequentar o bar com você, ou que vai frequentar a igreja, Sim. ou que vai frequentar o futebol. É aquela pessoa que realmente está do teu lado e você não imagina o que ele faz com a mulher dentro de casa. É lógico que pode acontecer, e estatisticamente isso acontece em menos de 1%
Então, assim, é um número muito pequeno daquela mulher que inventa. E as pessoas, ela está inventando isso porque ela quer alguma coisa. Isso pode acontecer. Eu não afasto essa possibilidade. Quero falar isso aqui porque isso está também na mente. Tem que dizer, e se ela estiver inventando? Pô, coitado do cara. Se ela estiver inventando, ela vai ser processada e pode ser punida por isso. Então, a justiça também tem um mecanismo reverso para isso. Mas isso, assim, é muito raro de acontecer, porque é uma exposição muito grande da mulher. Então, quando ela dá um passo de ir numa delegacia, de ir no Instituto Médico Legal, mas já apareceu na televisão que ela pode se machucar, ela mesma. Pode, mas estatisticamente isso é muito pequeno. É porque a gente entra assim, a mídia mostrou isso, mas não mostra os outros 1000 casos ao contrário. Sim. Então, assim, é o que eu falo muito, acredite na mulher. Acredite quando ela fala. E a mulher saber que alguém pode acreditar nela. Porque muitas vezes ela também fica assim, e se ninguém acreditar em mim, né? É só a minha palavra. Não, a sua palavra vale. A sua palavra vale na delegacia, a sua palavra vale para o juiz, vale para o promotor. A sua palavra é importante. Porque se não for importante, dentro de casa, quem é que vai ter? Às vezes é um filho de 2, 3 anos que vai depor a favor, às vezes não tem vizinho, não tem nada. Então, assim, é importante que você fale, né? Que peça ajuda. A gente tem que esvaziar o copo, né? E aí, eu vou contar um pouco dos exercícios que eu fiz, né, para ser menos machista, né? E ainda me considero porque é algo que está enraizado. E o exercício diariamente você tem que ser menos machista, menos homofóbico. Eu comecei a analisar muito das minhas falas, né? Então, quando até você deu esse exemplo, né? Mas será que ela não está inventando, né? Essa é uma pergunta machista, né? Porque a gente está levando a agredida a ser, na verdade, a vítima a ser, na verdade, a pessoa que agrediu, a pessoa que está errada na situação. A gente precisa começar a analisar as nossas falas, a gente precisa começar a analisar os nossos pensamentos para entender que nós somos machistas, nós não somos nada feministas e a gente precisa equilibrar isso de uma maneira saudável. Né? A gente precisa fazer com que as coisas fiquem mais equilibradas. O mundo está, essa loucura que a gente vive hoje, muito por conta desse desequilíbrio familiar que acontece com a violência. A violência, ela gera transtornos, traumas. Por exemplo, a Karina, que é hipnoterapeuta, o Igor Erkovitz, que é hipnoterapeuta, sabem tão bem quanto eu. Essas questões de violência, elas são motivadores de uma série de comportamentos nocivos para o resto da vida da pessoa. São traumas carregados. Então a gente precisa cortar esse mal pela raiz. E nesse momento de quarentena, assim, isso é agravado não só a violência, porque as crianças estão em casa. Elas não têm nem aquele momento de estarem na escola, onde às vezes elas são poupadas de alguma forma. Não, elas estão ali vendo tudo que está acontecendo. Então, eu acho que todos nós vamos sair diferentes, sim, dessa quarentena. Todas as relações vão ser modificadas. Mas eu gosto sempre de olhar para a família como um todo, né? É a mulher que está sofrendo, são os filhos também que vão sofrer todo esse impacto que está tendo desse confinamento, que é difícil para todo mundo. Não está fácil para ninguém, né? Sim. Mas, assim, é sempre bom a gente contextualizar que tem pessoas que estão sofrendo muito. E, assim, o que eu falo aqui, a minha voz é pela violência doméstica. Tem, óbvio, outros casos. Mas essa mulher que, nesse momento, ela está isolada com seu agressor dentro de casa e ela acha que não tem saída. Na verdade, tem. Então, assim, o que a gente tem que falar tem saída, você pode pedir ajuda, tem pessoas que vão te ajudar, tem tratamentos aí. Eu estou num projeto muito legal aí de São Paulo, da Gabriela Mansur, do Justiça de Saia, não sei se você conhece, que são as justiceiras. A gente as justiceiras, eu vi no seu Instagram. 700 voluntárias, 700 psicólogos, serviço social e advogadas que se voluntariaram para ajudar nesse momento gratuitamente. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, é um canal aí através do WhatsApp e que é de ajuda. Então, às vezes é uma conversa. Eu estava numa reunião das justiceiras pouco antes de a gente entrar, de uma médica falando sobre medicamento, como a gente consegue para a mulher que está deprimida. Então, tem muita gente querendo ajudar. Muita gente que está usando o seu tempo dentro de casa para ajudar. Então, tem jeito, né? Tem jeito. O Marcos escreveu aqui, é muito importante a mulher identificar que está vivendo um relacionamento abusivo e também é fundamental o agressor
ter a ciência de que está cometendo um crime e que irá sofrer as consequências. Legal, Marcos. E aí, Gata, eu vou contar para vocês uma história, né, que eu gosto de falar, assim, eu abro um sorriso porque é tão absurda, mas assim, eu estava fazendo uma audiência com um homem, né, lá seus 30, 40 anos, e ele disse, né, ele chegou e falou para mim assim, doutora, eu já furtei, eu já trafiquei, eu já fiz muita coisa na minha vida e eu estava em liberdade. E eu tô preso, e ele estava preso, tinha uns 2 meses. Só porque eu bati e foi na minha mulher. E aí eu falei para ele, pois é que no Brasil, violência doméstica é um caso muito sério. E por violência doméstica você vai ficar preso, sim, você vai continuar preso. O que aconteceu da sua vida anterior, por que você ficou solto, não me interessa. Mas eu vou te dizer, você vai ficar preso, sim. E aí eu gosto também de falar, nesse momento, né, quando eu estou fazendo uma audiência, tirar o peso da responsabilidade da mulher. Quando a pessoa, ou o homem está preso, ou ele é condenado, não é ela que está, não cabe mais a ela, é a justiça. Então, é o Ministério Público que faz a acusação, é o juiz que vai canetar, vai assinar ali se ele fica preso, se ele fica solto. Então, não é assim, não sou, a mulher pode pensar assim, mas sou eu que estou deixando ele preso, sou eu que estou processando, e se ele acontecer... Não, não é mais você, é a justiça. Tira esse peso das suas costas, né? Só fale o que aconteceu, que a justiça faz o papel dela. É assim que a gente trabalha. Perfeito. Carla, quero te agradecer, a gente está terminando aqui, no tempo dessa live foi excelente, muito, muito obrigado pelo teu conhecimento, pelo seu tempo e principalmente pela sua luta em ajudar essas mulheres. Fico muito feliz de tê-la aqui e quero já te fazer novos convites, porque é um tema que eu quero falar ainda mais, eu quero usar a minha audiência para conscientizar as pessoas. Então, quero te agradecer imensamente por você estar aqui. Eu que te agradeço, Gata. Eu acho muito importante, quanto mais a gente falar, é melhor. Eu acho que a informação ela tem que circular em todos os ambientes. Então, a oportunidade de falar para as pessoas, falar da sua audiência, vi um monte de gente aqui que eu já conheço, até dos 8Ps, né? Das imersões que a gente já participou juntos. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Vamos todos ajudar de alguma forma, compreender, entender, não julgar e acreditar que a gente possa viver num mundo um pouquinho menos machista, uma sociedade menos patriarcal, onde uma mulher ela possa ter o direito, né, de terminar um relacionamento sem morrer, sem ser agredida. Obrigada, Gata. Ó, a Solange aqui, Carla. Doutora Carla, como sempre, maravilhosa e conhecedora deste tema, parabéns. A Karina, live sensacional. A Rebeca, excelente conteúdo e projeto. A Karina, de novo, por mais promotores de justiça como você, Carla. Amei, amei. Carla, muito obrigado. Uma ótima noite para você. E ó, para você que está nos assistindo aqui, amanhã às 18 horas, o papo é com o mestre Fernando Colella. A gente vai falar sobre coragem para se conhecer. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau. Obrigada.